Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Oliveira e no passo a passo de hoje vocês vão aprender a fazer uma bolsa linda, super vendável e muito fácil de fazer. Com um bolsinho na frente para você colocar celular e por dentro tem um bolso interno e muito espaço, dá para colocar bastante coisa aí dentro. E atrás eu coloquei um bolsinho com zíper e coloquei uma franjinha toda estilosa que eu ensino a fazer aqui no canal. E ela vem com molde grátis que vai ficar aqui na descrição para você imprimir. Se vocês estão gostando dos meus vídeos, deixe seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe com suas amigas, ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo. E me sigam lá no Instagram, que lá eu posto todos os dias. Eu vou deixar alguns links aqui para vocês de cursos que eu tenho, todos feitos com calça jeans. Então bora lá pro passo a passo. Oi, gente! Vamos começar pelo bolso da frente. Já coloquei a manta e já passei uma costurinha de segurança em volta. Agora eu vou marcar o meio do bolso para colocar um botão. Eu vou colocar um botão de imã aí na frente. Vou riscar o meio aqui com giz. E vou pegar a partezinha de baixo do botão de imã e vou marcar uma altura de 1,5 centímetros. Vou fazer um risco nas duas partes do botão, que vai ser onde que eu vou furar. Vou reforçar aqui. E com a ponta da tesoura, eu vou furar os dois buraquinhos. Aí eu vou pegar o botão, vou colocar nos buraquinhos. E agora eu vou pegar a parte de baixo do botão e vou colocar aí nas duas perninhas. E vou fechar a perninha para fora. Eu só fecho as perninhas do botão para dentro quando eu tenho que passar uma costura perto do botão. No mais é só para fora. E agora eu vou costurar o forro no bolso. Vou passar uma costura e vou fechar as pencezinhas, as 4 do forro e da frente. Eu vou costurar o forro com um pezinho de máquina. E agora eu vou virar e vou rebater essa costura. Puxando sempre o forro embaixo para ele não embolar em cima. Agora a gente vai fechar as pences do bolso. Eu vou colocar um clipe só para vocês verem como que vai ficar. Colocar de um lado do outro. Aí você vai fazer uma costurinha com o pezinho de máquina. Quando chega embaixo da pence, você vai afinando e vai morrendo a costura. E agora eu vou fazer do outro lado. Dou um retrocesso e vou morrendo a pence. E vai ficar assim. Agora eu vou fechar do forro. Mesma coisa. Eu vou fazer uma costura de segurança prendendo o forro no bolso. Aí eu vou passar uma costura fininha em volta. Agora eu vou pegar a parte da frente da bolsa e vou marcar o meio, em cima e embaixo. O bolso já tá marcado e eu vou colocar
meio com meio, e vou colocar o clipe em volta. E agora eu vou medir para ver se os dois lados estão da mesma altura. Tá tudo certo? Agora eu vou pegar a aba, já com a costura de segurança, vou marcar o meio, em cima e embaixo. Eu vou colocar minha etiqueta aí na aba. Então eu vou fazer um risco e vou colocar minha etiqueta para ela ficar bem centralizada. Vou colocar uma fita dupla face para quando eu for costurar ela não sair do lugar. Peguei a outra parte da minha aba e vou costurar em volta. Em cima não, só em volta. E vou para a máquina. Primeiro eu vou começar pelo bolso. Você sempre começa com retrocesso. Agora, na hora que chegar aqui no final, você dá outro retrocesso. E agora eu vou costurar a aba. Eu já preguei minha etiqueta. Vou pegar o forro e vou colocar direito do forro com direito do jeans. Nesse caso aí, eu tô usando todo jeans. Eu acho que o acabamento vai ficar mais bonito. E vou passar uma costura com pezinho de máquina em volta. Agora eu vou virar para rebater a costura. Eu vou dar uma passadinha para ficar tudo bem certinho. Já passei e agora eu vou rebater a costura. Agora eu vou costurar a aba na bolsa. Vou marcar o meio da aba. E vou marcar o meio certinho, vou fazer um risco aqui no meio. E vou fazer uma marcação de 1,5 centímetro, de um lado e do outro. E vou fazer um risco. Esse risco aí é pra gente colocar a aba, pra ficar certinha. Aí eu centralizo aqui, tudo no meio, o pique com risco e alfineto. Agora eu vou marcar o botão. Eu vou fechar e vou apertar para a marca do botão ficar no forro. Aí com a caneta eu faço um risco, que vai ser onde que eu vou colocar o outro botão. Eu já marquei. Eu vou colocar um pedacinho de jeans em cima do lugar que eu marquei. Vou colar, porque com o tempo, abrindo e fechando, pode rasgar o jeans, né? Aí eu vou deixar esse pedaço mais reforçado. E agora eu vou pegar a base do botão, e vou fazer um risco do lado do outro, e vou fazer um furinho com a ponta da tesoura dos dois lados. Vou pegar o botão, vou colocar,
Vou abrir as perninhas, vou colocar a base primeiro e vou abrir as perninhas. O botão já tá pregado. Agora eu vou costurar a aba na frente da bolsa. Eu vou colocar ela em cima do risco que nós fizemos e vou alfinetar. E agora a gente vai para a máquina costurar. Agora eu vou costurar a aba com o pezinho de máquina. Dá um retrocesso. Quando chegar no final aqui, você dá outro. E vou fazer um pesponto. Primeiro, vou fazer 2 pespontos. Vou fazer um mais em cima. E depois eu vou fazer um mais embaixo, na largura de 1 centímetro mais ou menos. Eu tô fazendo essa costura para esse acabamento ficar assim, ó. Não aparecer nada embaixo. E os pespontos ficaram assim, ó, com a distância de 1 centímetro do outro. Aí, ficou pronta a frente. E agora eu vou fazer o bolso das costas. Coloquei a manta no bolso, fiz a costura em volta, para prender a manta no jeans. Vou pegar o zíper menor e vou fazer um corte de 1 centímetro dos 2 lados e vou cortar o dentinho do meio. Vou pegar o cursor com a parte mais arredondada para baixo e vou encaixar aqui no zíper. Vou ajeitar as 2 partes e vou puxar. Vou pegar o zíper e vou colocar no bolso direito do zíper com direito do jeans. Coloco o clipe e coloco o forro, direito do forro com avesso do zíper. Vou ajeitar aqui e vou para a máquina. E vou fazer uma costura. Se o seu pezinho de máquina não der para passar com o cursor, você levanta o pezinho de máquina, muda o cursor de lugar e depois você continua a costura. E agora eu vou rebater a costura. Puxando sempre embaixo para não embolar. Agora eu vou pregar a vira, mas antes eu vou cortar o excesso do zíper dos 2 lados e vou selar. Essa vira é uma bainha de calça que eu desmanchei. Eu vou fazer ela como vira do bolso. Eu vou costurar ela pelo avesso do bolso. Então, eu vou colocar aqui no zíper e vou colocar os clipes. E agora eu vou para a máquina. E vou passar uma costura de um pezinho de máquina. Como a barrinha da calça já tá com as marcas dobradas, né? Então, fica muito fácil de costurar. Você passa a costura e quando você vai rebater, ela já tá dobradinha no lugar. Agora eu vou rebater a vira. Vou colocar o bolso nas costas da bolsa. Eu vou marcar o meio do bolso para ele ficar certinho. E vou colocar pique com pique, pique das costas e pique do bolso. E vou colocar o clipe em volta. Vou medir os 2 lados para ver se tá tudo da mesma altura. E vou para a máquina, passar a costura em volta. Aí eu passo a costura
Dou um retrocesso em cima do zíper e passo essa costura em volta. Chegando aqui do outro lado, dou outro retrocesso. E eu vou fazer um pesponto, uma costura em cima da vira. Bolso pronto, agora a gente vai fazer o bolso interno. Vou pegar o bolso e colocar a manta só na metade. Vou fazer uma costura na parte de cima para colocar a vira. E vamos para a máquina. Eu vou fechar a parte de cima do bolso. Eu sempre gosto de colocar a manta no bolso, para o bolso ficar mais firme, não ficar um bolso mole. Agora eu vou colocar a vira. Vou passar uma costura e depois eu vou rebater. Agora eu vou pegar o forro da bolsa e vou colocar o bolso. Vou marcar certinho para ver se tá... Porque esse bolso eu não vou deixar ele chegar até lá no final. Porque quando eu for colocar o viés, não ficar muito grosso. Então eu tô só fechando dos lados e vou fechar no fundo. O fundo do bolso tá ficando uma distância de 2 centímetros do fundo da bolsa. E agora eu vou pegar as costas da bolsa e vou colocar o forro. Vou passar uma costurinha de segurança em volta, prendendo o forro na bolsa. E agora eu vou pegar a frente e o forro e já vou costurar também em volta. Vou passar a costurinha de segurança em volta. Costa e frente prontinho. O bolso ficou um tamanho bom. Deixei uma distância de 2 centímetros até antes de chegar no fundo, para não ficar muito grosso. A frente da bolsa, tudo certo. Agora a gente vai fazer o canal do zíper. Vou pegar o canal do zíper maior e vou fazer uma marcação de 1 centímetro de um lado e do outro. Vou fazer um risco. Vou pegar a alça e vou selar os dois lados para não desfiar. E vou fazer uma marcação aqui de 3 centímetros. E vou fazer um risco. Agora eu vou fazer de 7 centímetros. E vou fazer outro risco. Do outro lado, 3 centímetros. Faço o risco. E mais 7. E eu vou fazer mais 3 depois do 7. E mais 3.
e faço o risco. Aí ficou 3, 7 e 3. 3, 7 e 3. Agora eu vou passar uma cola nessa parte que sobrou aí no meio. Gente, eu tô usando a cola de contato, tá? Eu vou passar aqui no meio. E eu vou dobrar nesse último risco de 3, eu vou começar a dobrar aí. E vou até no último risco de 3. Aí vai ficar assim, ó. Você coloca o clipe. E agora espera secar. E agora eu vou pegar uma tirinha de couro, que eu cortei de 12 centímetros, e vou costurar em cima, para fazer o acabamento. Aí eu vou passar cola. Essa cola que eu tô usando é de silicone. A outra tá muito difícil de sair, o buraquinho, aí eu vou usar essa. Aí passei a cola no corinho aí, e vou colocar no meio, para fazer o acabamento. Vou esperar secar e vou passar uma costura. Agora você vai fazer uma costura acompanhando a tira. Faz ela bem estreitinha, a costura, para fazer um pesponto. Como a alcinha é de 1 centímetro, a tirinha, então você tem que fazer um bem estreitinho. Ficou pronto, agora eu vou costurar essa alça no canal do zíper. Primeiro eu vou pegar a argola, meia argola, vou colocar na alça e vou passar uma costura prendendo a alça no canal do zíper. E vou colocar a alça em cima da marcação de 1 centímetro. Vou costurar a alça no canal do zíper. Eu vou fazer só uma costurinha de segurança, só para prender. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar meia argola. E vou colocar em cima da marcação de 1 centímetro. E vou fazer uma costurinha de segurança, prendendo a alça no canal do zíper. E agora a gente vai fazer as costuras em cima das marcações. Eu vou pegar a meia argola e vou colocar ela para trás. E vou costurar começando com esse risco de 3 centímetros e vou fazendo um retângulo. Até chegar na outra marcação de 3 centímetros. Aí quando chegar aqui na marcação de 3 centímetros, você volta formando o retângulo. Dá um retrocesso aí. Eu fazer a mesma coisa do outro lado. Puxa a argola para trás, a meia argola, e começa a costurar no primeiro risco. Faz a costura. E vai até no outro risco.
volta e termina o retângulo. E dá um retrocesso no final. E ficou assim. Agora a gente vai colocar o zíper nesse lado menor. Coloca direito do zíper com direito do jeans. E coloca o clipe. Vou pegar o forro, direito do forro com avesso do zíper. Deixa sobrar zíper para os dois lados, para colocar o cursor. E agora a gente vai costurar. Vou passar uma costurinha com o pezinho de máquina. Agora eu vou virar e vou rebater essa costura. Sempre puxando o forrinho para baixo. Agora eu vou pegar o canal do zíper menor. E vou colocar o direito do jeans com o direito do zíper. Vou deixar bem alinhado aí, dos dois lados, para ficar todos do mesmo tamanho. E vou pegar o forro e vou colocar direito do forro com avesso do zíper. E passo uma costura. Vai ajeitando o zíper para não ficar fora do lugar. Se você sentir mais segurança, prega primeiro o canal do zíper e depois você prega o forro. Agora eu vou rebater. Vai ajeitando o forrinho embaixo e vai costurando. Agora eu vou fazer uma abertura aí no zíper para colocar o cursor. Vocês olham o lado que está fechando o zíper do bolso das costas para fechar todos na mesma direção. Fiz abertura no zíper e vou colocar o meu cursor. Ajeito e puxo. Vou cortar o excesso do zíper e vou passar uma costura em volta do canal do zíper para deixar tudo fechadinho. E o canal do zíper ficou pronto, gente. Agora a gente vai fazer o fole. Eu vou pegar o fole menor e vou colocar a parte menor no canal do zíper. Vou fazer isso dos dois lados. E agora eu vou costurar. Aí eu vou fazer essa costura com o pezinho de máquina. Dá um retrocesso e faz a mesma coisa do outro lado.
Eu vou pegar o forro do fole menor e vou colocar forro olhando pro forro. E vou passar uma costura. Aí você passa a mesma costura de um pezinho de máquina. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego o forro e coloco forro olhando para forro. E passo uma costura. Agora eu vou fazer um pesponto e vou passar uma costura de segurança em volta do fole menor. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar o fole maior e vou colocar ele na parte de baixo aí do fole menor. E vou colocar o forro olhando para forro. E vou fazer uma costura. E agora eu vou rebater essa costura. Agora a gente vai fechar o fole de um jeito que vai ficar embutido, não vai aparecer costura. Aí você vai colocar jeans com jeans, coloca o clipe, aí você vai pegar o fole e vai enrolar. Vai pegar o forro e colocar forro olhando para forro. Vai pegar o clipe, vai prender. Aí você vai passar uma costura aí. Passo a costura com o pezinho de máquina. E agora eu vou fazer o pesponto. E vou fechar também as laterais do fole.
Vou acertar aqui as beiradinhas e agora a gente vai colocar o viés. Eu tô usando esse viés de 3,5, ele é de algodão. Agora eu vou marcar o meio. Vou colocar costura com costura. E vou dar um pique aqui no canal do zíper. Dos dois lados. E do fole também, dos dois lados. E agora a gente vai começar a pregar o viés pelo meio do fole. Eu vou dobrar a pontinha do viés. E coloco em cima do meio. E vou passar a costura em volta do fole todinho. De um lado e do outro. Quando você chegar no lugar que você começou, você costura mais uns 2 centímetros, passando por cima do outro viés para fazer o acabamento. E agora eu vou passar do outro lado. Primeiro eu vou costurar a frente da bolsa. Então eu vou colocar pique com pique aqui na frente, na parte de cima e na parte de baixo. E vou clipar em volta. Gente, como a maioria do jeans tem elastano, espicha, né? Eu recomendo que vocês façam uma medição antes de fechar o fole. Se der alguma diferença, vocês acertam. E agora eu vou fechar. Aí eu vou fazer uma costura na mesma costura que eu preguei o viés. Ficou tudo certinho, agora a gente vai colocar as costas. Vou pegar as costas e vou fazer a mesma coisa. Na parte de cima, pique com pique. Olha o bolso, hein, gente? Para não ficar de cabeça para baixo. Coloca pique com pique e coloca o clipe em volta. E vou fazer uma costura em cima daquela costura que a gente pregou o viés.
Vou abrir a bolsa e vou ver se ficou tudo certinho, se não ficou nenhuma prega. Aí ficou tudo certo, agora eu vou desvirar a bolsa pra gente rebater o viés. Eu vou começar pelas emendas do viés. Eu vou juntar os dois viés para ficar bem certinho e fazer a costura. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ajeitar o viés aqui na emenda e passar uma costura. Quando você estiver pregando o viés, você olha sempre embaixo para ver se não está pegando na parte de baixo do fole. Ficou tudo certinho, agora eu vou desvirar a bolsa. E vamos fazer a alça. De 1,5 metro de alça, eu vou cortar 20. Vou selar todas as pontas. Vou pegar o retângulo e vou colocar nesse pedaço de 20 centímetros. E vou colocar o clipe. Agora na alça, eu vou pegar o regulador, vou passar, vou lá no retângulo, passo, volto no regulador, volto aqui no regulador e entro aqui de cima e saio embaixo.
e vou colocar o acabamento da alça. Vou passar cola aqui no acabamento. E vou colocar a alça. Vou passar mais cola. Vou passar o mosquetão aqui no acabamento e vou colar. Vou alinhar as duas partes para na hora que for costurar, não ficar costura torta pelo lado avesso. Já costurei e já costurei também o regulador. E ficou assim a alça. Coloquei o chaveirinho. Esse chaveirinho eu ensino a fazer em outros vídeos aqui no canal. Vou colocar a alça. E ficou pronta a bolsinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.